No Saber Direito desta semana, você vai aprender mais sobre direito tributário. Durante as 5 aulas do curso de processo tributário, o professor Jules Queiroz vai tratar de ações do fisco e ações do contribuinte. Já está no ar a aula 4. Olá, amigos e amigas do Saber Direito aqui na TV Justiça. Meu nome é Jules Queiroz, eu sou professor de Direito Tributário e hoje é a nossa 4ª aula do nosso curso de Processo Tributário. Nas aulas passadas, nós já vimos uma parte geral de processo tributário, judicial e administrativo, nós já vimos as ações exacionais, que são aquelas ações de iniciativa do fisco, e a partir desta aula e na próxima, nós vamos ver as ações anti-exacionais, ou seja, ações de iniciativa do contribuinte que visam afastar cobranças ilegais ou inconstitucionais de tributos em face da sua liberdade e do seu patrimônio. Nesta aula, nós vamos analisar 3 ações essenciais para o advogado tributarista, que são a ação declaratória de inexistência de débito tributário ou de relação jurídico-tributária, a ação anulatória de lançamento ou anulatória de débito tributário, e nós vamos ver a ação de repetição de indébito. Tá? Essas 3 ações são um ferramental essencial para a manutenção dos direitos do contribuinte perante o Poder Judiciário. A primeira dessas ações, como eu já coloquei, é a ação declaratória de inexistência de débito tributário ou de inexistência de relação jurídico-tributária. Como nós bem sabemos, a incidência tributária começa com a ocorrência do fato gerador. Ocorrido o fato gerador, inicia-se uma relação jurídico-tributária de crédito e débito. Crédito a favor do fisco, o sujeito ativo da obrigação, e débito contra o sujeito passivo ou contribuinte ou responsável. A relação jurídico-tributária, portanto, ocorre a partir da ocorrência do fato gerador. O lançamento tributário, ele dá concretude a essa obrigação e cria a relação jurídica clara de débito e crédito. A ação declaratória de inexistência de débito tributário, ela envolve a ocorrência de um pedido do contribuinte para que se declare a inexistência dessa relação decorrente do fato gerador. E o fundamento dela está no Código de Processo Civil, artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Qual é a utilidade dessa ação judicial? A utilidade dessa ação judicial é dar certeza ao contribuinte de que ele não vai ser perturbado pelo fisco com a exigência ilegal. Eu não estou constituindo ou desconstituindo qualquer ato. Eu estou apenas declarando, trazendo certeza jurídica a uma determinada situação, ou, mais precisamente, a inexistência dessa situação. Vamos dar um exemplo. Suponha que eu, como contribuinte, recebi um pagamento de uma verba indenizatória. E eu sei que a Receita Federal entende que essa verba indenizatória é tributável pelo imposto de renda. Eu posso ir ao Poder Judiciário exigindo a declaração da inexistência da minha sujeição passiva ao imposto de renda nesse caso. Ou seja, o Poder Judiciário vai declarar que o fisco não tem direito de constituir o crédito tributário contra mim, o que me dá certeza jurídica a respeito da minha situação. É importante nós sabermos, então, que o marco distintivo entre as ações tributárias, sobretudo a ação declaratória e a ação anulatória, é a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Se eu não tenho ainda a constituição do crédito tributário pelo lançamento, eu tenho uma ação declaratória de inexistência de débito. Se eu já tenho o crédito tributário constituído pelo lançamento, ou seja, a ação vai ser posterior ao lançamento, então eu tenho uma ação anulatória de débito tributário. É preciso, meus caros, entender que, embora os nomes das ações por si só não definam o seu rito, não definam os seus efeitos jurídicos, eu saber o nome das ações implica que eu sei qual é o pedido correto que eu tenho que fazer. Eu não posso fazer um pedido declaratório quando o correto seria um pedido anulatório, nem vice-versa. Então, conhecer a aplicabilidade desses pedidos é necessário. A declaratória, que é esta ação que nós estamos estudando, ela precede a constituição do crédito tributário. É importante nós sabermos
que essa é uma ação para dar certeza a uma situação de incerteza do contribuinte, ou seja, para que eu ajuize uma ação declaratória de inexistência de débito, é preciso que haja um risco potencial de eu ter um crédito tributário cobrado indevidamente. Ou seja, a ação declaratória ela não serve para consultar o Poder Judiciário a respeito da aplicação da legislação tributária. Então, sempre que eu tiver uma ação declaratória, eu tenho que demonstrar um risco fundado de haver a cobrança do crédito, ou a necessidade que eu tenho de ter uma certeza a respeito da minha situação jurídica. Se eu tenho uma dúvida a respeito da aplicação da lei tributária, o correto não é consultar o Poder Judiciário. O correto é um procedimento de consulta perante a administração tributária. Tá? Então, consultar a respeito dos efeitos jurídicos das minhas ações é um processo de consulta em âmbito administrativo. Agora, conferir certeza a uma situação jurídica peculiar da minha situação, aí sim é uma ação declaratória de inexistência de débito perante o Poder Judiciário. A gente tem que entender que quando eu tenho uma declaratória de inexistência de débito, eu vou ter uma sentença, por óbvio, declaratória. O juiz vai declarar que existe ou não existe uma determinada relação jurídica. E essa declaração vai vincular as partes, o fisco e o contribuinte. Agora, isso nos gera a seguinte situação. Suponha que eu tenho uma declaração de que eu não devo pagar ICMS em um determinado tipo de operação mercantil que eu faça. Isso vale para o passado, para o futuro, para o presente e, se valer para o futuro, até quando? Essa é a questão das relações jurídicas continuativas ou de trato sucessivo. No direito tributário, é muito comum que nós tenhamos esse tipo de relação. Obrigações que se renovam mês a mês ou ano a ano. Muito bem. Daí, sabendo que existem essas relações de trato sucessivo, a pergunta é: até quando vale a eficácia dessa declaração de inexistência de débito? Na jurisprudência mais antiga do Supremo, antes da Constituição de 88, se dizia, por exemplo, que a declaratória varia apenas para um exercício. Por quê? Porque, à época, nas Constituições anteriores, vigia o princípio da anualidade tributária. Ou seja, que as relações jurídico-tributárias, que as legislações tributárias tinham que ser renovadas ano a ano. A Constituição de 88 não traz mais um princípio da anualidade, traz o princípio da anterioridade tributária, que é outra coisa, que é a necessidade de uma lei que institua o major de tributo esteja vigente no exercício anterior à sua cobrança. Então, eu não posso me socorrer da jurisprudência do Supremo a respeito da anualidade tributária. Então, como eu encaro a situação das relações jurídicas continuativas? É importante essa discussão porque, a depender de como eu interpreto essa questão, eu posso levar a situações de injustiça, tanto a favor quanto contra o contribuinte. Ora, veja bem, se o contribuinte ele não tem uma projeção para o futuro dos efeitos dessa declaração judicial, então ele fica numa situação de ter que renovar essa ação periodicamente, o que é custoso em termos de advogado, o que é custoso em termos de trâmite processual e havendo sempre o risco de se constituírem créditos nele enquanto ainda não for decidida a ação. Da mesma maneira, se essa declaração ela for eterna, eu posso gerar situações de distorção na concorrência. Por exemplo, na hipótese de um determinado contribuinte de um setor econômico ter uma declaração de não incidência de tributo em seu favor e todos os demais contribuintes não terem essa declaração. Há uma redução de custo do contribuinte que viola o princípio da livre concorrência. Esse contribuinte ele tem uma vantagem indevida em face dos seus concorrentes no mercado. Essa questão foi enfrentada pelo Supremo em termos de repercussão geral, que são os temas 881, relatado pelo ministro Edson Fachin, e o tema 885, relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Nesses casos, se discutia uma situação em que contribuintes tinham decisões transitadas em julgado anteriores a 2007, em que se garantia que esses contribuintes não precisavam recolher a contribuição social para o lucro líquido, porque a lei que instituiu essa contribuição não era uma lei complementar. Os contribuintes tinham decisões transitadas em julgado declaratórias da inexistência de relação jurídico-tributária da CSLL.
Ocorre que mais tarde, em 2007, o Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, numa ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que essa lei é sim constitucional. Então, os contribuintes precisam sim recolher a CSLL. A Fazenda Nacional, entendendo que era devido, inclusive para esses contribuintes beneficiados por decisões declaratórias, a cobrança de CSLL, efetuou essa cobrança e os contribuintes foram ao Poder Judiciário. Então, a pergunta a ser respondida pelo Supremo nesses temas de repercussão geral é: a coisa julgada em relações jurídicas continuativas, ela sobrevive a declarações em matéria constitucional do Supremo em contrário? Pergunta muito interessante. Essa pergunta coloca em face a coisa julgada também a segurança jurídica, a eficácia das leis e a eficácia erga omnes das decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle de constitucionalidade. Ao fim e ao cabo, o Supremo decidiu que a superveniência de uma decisão do Supremo Tribunal em contrário a uma coisa julgada tributária suspende a eficácia dessa coisa julgada, ou seja, o contribuinte vai ter que passar a recolher aquele tributo, mesmo que ele tivesse uma declaratória a seu favor. Percebam, isso só vai acontecer após a decisão superveniente do Supremo. Ou seja, a Fazenda não vai poder cobrar o valor do tributo para trás, desconstituindo efetivamente a coisa julgada. Apenas a eficácia dessa coisa julgada fica suspensa. A Fazenda vai poder passar a cobrar para a frente. Inclusive, vai ter que obedecer os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, a depender do tributo exigido. Então, o que acontece é que o Supremo ele não desfez a coisa julgada tributária. Isso jamais aconteceu. Ele apenas delimitou no tempo a eficácia dessa coisa julgada. Tá? Recomendo muito aos colegas conseguirem pesquisar um artigo do saudoso ministro Teori Albino Zavascki a respeito da coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo, que está disponível na internet e trata muito bem desse tema. O Supremo decidiu essa matéria à unanimidade na questão de fundo. O que houve controvérsia no plenário foi a respeito da modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, se essa tese passaria a se aplicar para frente ou se ela valeria já para os casos julgados anteriormente. Como não foi alcançado o quórum para a modulação, então não houve modulação dessa decisão. Recomendo aos colegas que leiam às inteiras os acórdãos dos temas 881 e 885, porque são talvez algumas das decisões tributárias mais paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal na atualidade. Tá? Os votos dos ministros mostraram muita erudição a respeito do tema e expuseram, cada um com seu olhar, a complexidade do tema, pelo que eu recomendo também a leitura desses votos. Dito isso, nós precisamos entender o que o contribuinte pode fazer no momento que ele propõe a sua ação declaratória. Quando o contribuinte propõe a sua ação declaratória, o seu pedido ao final vai ser: requer seja julgada procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao tributo tal na situação Y. Tá? Esse é o pedido principal. Mas é possível que o contribuinte esteja já próximo de ser cobrado pelo fisco. Então, o contribuinte pode pedir tutelas de caráter antecipado. A declaratória de inexistência de débito tributário, ela é uma ação de rito ordinário, ou seja, ela segue o rito ordinário do Código de Processo Civil. Daí caberem as tutelas de caráter antecipatório. Cabem tanto as tutelas de urgência como de evidência, ou seja, tanto fundados na urgência quanto na clareza solar do direito vindicado. Ademais, cabe também o depósito judicial. Na declaratória, o depósito judicial, como bem preceituado pelo Código Tributário Nacional, é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, quando eu proponho uma ação declaratória de inexistência de débito, eu posso pedir tanto as tutelas de urgência e evidência, quanto o depósito com a mesma finalidade, de suspender a eficácia do débito tributário.
Vale observar, como nós já comentamos aqui, que esse depósito suspensivo, ele é um depósito que deve corresponder ao valor que seria cobrado pela fazenda e não ao valor que o contribuinte ele entende devido. Tá? Nós vamos ver na ação de consignação e pagamento que o depósito do valor que o contribuinte entende devido é cabível nessa ação de consignação, mas não o depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito. Mas então fica a pergunta, eu, contribuinte, tenho o risco de ser autuado pelo fisco e efetivamente o fisco veio a me autuar. Me apresentou uma notificação de lançamento, me apresentou um auto de infração, me apresentou um despacho decisório indeferindo a minha compensação tributária. Então, uma vez constituído o crédito pelo contribuinte, não cabe mais a chamada ação declaratória. Passa a caber, sim, a ação anulatória de débito tributário, ou anulatória de lançamento, ou mesmo ação ordinária com um pedido anulatório. Ao contrário da declaratória, a ação anulatória tem um pedido constitutivo negativo, ou seja, ele quer desfazer, desmanchar, desconstituir uma determinada relação jurídica que já foi constituída unilateralmente pelo fisco. Aí está a diferença. A ação declaratória é anterior ao lançamento. A ação anulatória é posterior ao lançamento. E o pedido anulatório se volta ao lançamento com o objetivo de desconstituí-lo. Desconstituí-lo em razão de quê, meus caros e minhas caras? A desconstituição do crédito tributário pode se fundar em vícios formais, tá? Considerados vícios formais tanto no lançamento, ou seja, nulidades procedimentais, quanto posteriores ao lançamento, por exemplo, no contencioso tributário, que são nulidades processuais. É importante eu ter essa noção, porque a depender de onde estiver a minha nulidade formal, eu posso anular uma parte do processo, eu posso anular o processo inteiro. Mas eu posso também arguir vícios de caráter material, ou seja, aqueles alusivos à própria relação jurídico-tributária base. Hipótese na qual, se eu considerar indevido efetivamente o tributo por um vício material, o fisco não poderá reconstituir o crédito tributário. É importante saber que tanto na declaratória quanto na anulatória de débito, como eu sigo o rito ordinário, é cabível uma ampla dilação probatória. É aquele pedido que a gente faz às vezes nas petições de produzir todas as provas em direito admitidas. Isso é muito importante, meus caros e minhas caras. Por que isso é importante? Isso é importante porque uma outra ação muito comum que a gente vai ver na próxima aula é o mandado de segurança. E no mandado de segurança não cabe a instrução probatória. Então, se para demonstrar a nulidade do lançamento eu necessito de instrução probatória, então eu preciso utilizar as ações ou anulatória ou declaratória. Se não precisar de delação probatória, se eu já tiver toda a prova documental sobre tudo, aí sim eu posso utilizar o mandado de segurança. Professor, qual é a prova mais comum no direito tributário? No direito tributário, comumente a prova mais utilizada é a documental, mas não raro também a gente precisa de uma prova de caráter pericial, sobretudo se eu precisar de uma perícia contábil, de uma perícia de engenharia, de qualquer perícia que escape aos meros conhecimentos jurídicos ou à análise documental, então eu vou precisar sim de dilação probatória, então eu vou precisar de uma ação anulatória no lugar do mandado de segurança. Nós precisamos, meus caros, rememorar o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, porque o artigo 38 ele tem uma disposição importante que a gente precisa conhecer. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida. Vejam aqui que ele mistura um pouco a declaratória com a anulatória, mas aqui ele está falando de uma ação anulatória de débito fiscal. Tá? E o que é que ele diz? A ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito monetariamente corrigido e acrescido de juros e multa de mora e encargos. Ou seja, o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal exige o depósito integral do crédito, tá? Para que se ajuize uma anulatória. Essa disposição ela é constitucional? Não.
tá? Artigo 5º, 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tá? Então, exigir o depósito prévio para a discussão do crédito tributário viola o princípio da inafastabilidade da apreciação judicial. Então, o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, ao condicionar a propositura da ação anulatória a um depósito integral em dinheiro, ele se mostra violador de dispositivo constitucional expresso. Daí porque o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado número 28 da sua súmula vinculante. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Daí porque, se eu perguntar o que é o depósito em dinheiro numa ação anulatória, a resposta só pode ser uma. É uma causa de suspensão da exigibilidade. Não é um pressuposto processual, não é uma exigência pré-processual para que eu proponha a ação. É uma faculdade que o contribuinte tem para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Inclusive, não é a única, que também pode haver a suspensão por intermédio de uma antecipação de tutela, seja de urgência, seja de evidência. Uma pergunta bastante comum que me fazem os alunos a respeito do tema é: professor, eu posso fazer o depósito judicial do crédito, beleza. Mas se eu for discutir um crédito parcelado, eu posso depositar as parcelas desse parcelamento em juízo, tá? Para fazer um parcelamento, meus caros e minhas caras, eu tenho que confessar o débito, tá? A maioria das leis de parcelamento prevê isso, tá? Mas isso não impede que eu discuta matérias de direito sobre esse crédito, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que a expressão confissão, a prova confissão, ela só incide sobre fatos, tá? Eu não confesso o direito, eu só confesso fatos. De maneira que, ainda que eu tenha confessado os fatos subjacentes ao débito, se esse débito estiver, por exemplo, prescrito, decaído, se houver vícios jurídicos nesse débito, ele pode sim ser discutido a despeito dessa confissão. E se eu fizer isso, eu posso sim pedir ao juízo, a jurisprudência tem admitido, o depósito judicial das parcelas de um parcelamento, tá? E por que é que eu tenho que depositar as parcelas? Porque se eu não fizer os pagamentos, nem tiver uma suspensão da exigibilidade, tá? Então, eu posso ser excluído do meu parcelamento e perder todos os benefícios que ele eventualmente tenha trazido, tá? Na anulatória, eu posso pedir as tutelas de urgência e de evidência? Sim, assim como na declaratória. Artigo 300 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, ou seja, fumus boni iuris, fumaça do bom direito, e periculum in mora, perigo da demora. Meus caros e minhas caras, se eu peço uma tutela de urgência em uma ação anulatória, eu tenho que demonstrar com muita clareza ao juízo esses dois elementos. Tenho que demonstrar com muita clareza quais são as provas que demonstram os fatos que eu alego na minha petição, tá? E o direito que suporta a minha alegação, tá? Verossimilhança do direito, fumus boni iuris, implica em eu ter uma prova suficiente, tá? Eu tenho uma prova suficiente e eu ter uma demonstração do direito aplicável à espécie. De outro lado, eu tenho que demonstrar o perigo da demora, ou seja, o risco que eu tenho de receber uma execução fiscal, o risco que eu tenho de receber um lançamento, o risco que eu tenho de, em virtude desse lançamento, eu tenho um arrolamento de bens. Então, quando eu for pedir a minha tutela de urgência, eu tenho que dizer ao juiz duas coisas: que existe verossimilhança do direito, tanto probatória quanto jurídica, e que há perigo da demora. Com quanto mais clareza você, advogada, demonstrar isso, maior a chance de sucesso do seu pedido. Eu também posso pedir, numa ação anulatória, uma tutela de evidência. A tutela de evidência é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015,
que permitem a concessão da antecipação tutela independente do risco da demora. Tá? A clareza, a robustez do direito ela é tão grande, tá, que eu defiro uma antecipação de tutela fundada apenas nessa robustez do meu direito. Os casos da tutela de evidência estão lá no artigo 311 do Código de Processo Civil. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado do processo, quando ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da outra parte. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Quando ele fala que casos repetitivos, é no Supremo, repercussão geral, no STJ, recurso repetitivo com ou sem relevância, né? Então, a gente percebe que essa hipótese do inciso 2 ela é bastante aplicável ao direito tributário, cuja prova é eminentemente documental e não raro as teses são esgrimidas já sumuladas ou pacificadas nos tribunais superiores. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O que é dúvida razoável? Isso é um estándar de prova, ou seja, um grau de exigência de corroboração probatória. Tá? Eu tenho uma prova tão robusta e o réu, o fisco citado, não conseguiu gerar dúvida sobre essa prova. Ou seja, eu tenho um grau de corroboração tão grande que a única tese factível, a única tese ainda não refutada nos autos é aquela que o contribuinte alega. Tá? Que é uma tese que foi refutada? É uma tese que é incompatível com provas presentes no processo. Tá? Então, por óbvio, quando eu estou falando aqui de dúvida razoável, estou falando de matéria de prova, mas eu tenho também que demonstrar o direito subjacente. Tá? A controvérsia jurídica pode haver, mas eu tenho que demonstrar a probabilidade também da minha tese jurídica se sagrar vencedora. O importante da tutela de evidência é eu saber que nela eu não preciso demonstrar a urgência do meu pedido. Outra questão importante, meus caros e minhas caras, eu posso pedir na anulatória, por exemplo, a compensação? Por óbvio, posso. Tá? Posso pedir a compensação como pedido de mérito, mas também posso pedir a compensação em sede liminar. Explico por quê. Se nós formos lá no artigo 170-A do Código Tributário, tá? Nós vamos ver que se veda a compensação tributária com base em decisão não transitada em julgado. Tá? Com base em decisão não transitada em julgado. Mas existe precedente, por exemplo, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que já admitiu uma compensação fundada em liminar ou em antecipação de tutela, caso essa liminar ou essa antecipação de tutela esteja fundada em repercussão geral decidida pelo Supremo. Tá? Existe esse precedente. A gente vai ver também no mandado de segurança, tá, a discussão a respeito da ação direta de inconstitucionalidade apreciada pelo Supremo, que considerou inconstitucional a limitação de liminar em mandado de segurança para compensação de créditos tributários. Isso na próxima aula, e a gente vai ver também que isso tem um risco muito grande de abranger também o pedido compensatório em sede de ação anulatória. Qual é o efeito da sentença na ação anulatória? O efeito da sentença na ação anulatória é desconstituir um determinado ato jurídico, e esse ato jurídico, via de regra, é o lançamento. Tá? Indago a vocês, o juiz pode anular apenas parcialmente o lançamento? Doutrinariamente, o ideal é se dizer que não, tá? Que o juiz não pode anular apenas parcialmente o lançamento, porque se ele está anulando parcialmente o lançamento, por outra via, ele está constituindo um crédito tributário de maneira diferente do que a administração tributária fez. Percebem? E pelo artigo 142 do Código Tributário, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, de maneira que o procedimento correto é que o juiz anule a integralidade do lançamento e fica facultada a administração tributária, se ainda houver prazo decadencial, constituir de maneira correta esse crédito. Embora essa seja a posição doutrinária mais correta, admito que há juízes que fazem sim anulações parciais do lançamento, sobretudo quando é possível destacar determinada verba e o valor do crédito devido seja
obtido através de cálculos matemáticos. Exemplo, o juiz anula apenas a multa, tá? E não anula o crédito principal. O ideal é que se anule tudo e o lançamento seja feito, por exemplo, sem multa. Tá? Por quê? Por causa da previsão do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Meus caros, nós já analisamos a situação de quando o contribuinte quer questionar uma obrigação tributária antes do lançamento. Nós já analisamos a situação de um contribuinte que quer questionar uma obrigação tributária depois do lançamento. Mas a gente tem outra situação. E o contribuinte que não apenas já teve o lançamento, seja um lançamento de ofício, seja a constituição pelo próprio contribuinte do crédito e o seu pagamento. Ou seja, se o contribuinte já realizou um pagamento indevido, então qual é a ação cabível para ele? É a ação de repetição de indébito, que é uma ação que exige do fisco a devolução de valores de tributos pagos indevidamente pelo contribuinte, cuja previsão está no artigo 165 do Código Tributário Nacional. O que prevê o artigo 165? O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, ou seja, eu não preciso pagar sob protesto, eu posso pagar voluntariamente depois pedir a restituição independente disso, a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, tá? Nos seguintes casos: cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, é o erro de direito, tá? Ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, erro de fato, tá? Tanto o erro de fato quanto o erro de direito ensejam a repetição do indébito. Erro na identificação do sujeito passivo, é ilegitimidade passiva tributária, tá? Se eu paguei quando eu não era eleito pela legislação para ser o sujeito passivo desse tributo. Na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na liberação de conferência de qualquer documento, ou seja, os erros de cálculo, reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Então perceba-se que o erro, seja ele do fisco, seja do contribuinte, ensejam sim a repetição de indébito, tá? A repetição de indébito fundada no artigo 165 do Código Tributário Nacional. Enquanto a gente já teve uma ação declaratória, tá? Que é uma ação que busca certeza jurídica, segurança jurídica, a anulatória, que é constitutiva negativa. Agora, na ação de repetição, nós temos uma ação condenatória, ou seja, uma ação que condena o Estado fiscal a pagar ao contribuinte um determinado valor, tá? Então, a natureza da repetição de indébito é de ação condenatória. Essa condenação vai ser executada conforme a legislação de precatórios ou de requisição de pequeno valor ou até mesmo via compensação. É a chamada execução contra ou cumprimento de sentença contra a fazenda pública, tá? Uma questão muito importante, meus caros e minhas caras, é a questão da legitimidade ativa para exigir, tá, a repetição do indébito. Por quê? Em várias legislações, e a brasileira não é diferente, existe um tipo de norma chamada Passing on Defense, tá? Ou seja, que é um tipo de legislação que busca discutir a legitimidade ativa, sobretudo nos tributos chamados indiretos, a gente já vai debater melhor sobre isso, para exigir a repetição do indébito. No caso do Brasil, a gente tem o artigo 166 do Código Tributário Nacional. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, está por esse expressamente autorizado a recebê-la. O que é a repercussão do encargo financeiro? Por óbvio, todo tributo repercute no preço dos produtos e dos serviços, tá? A gente tem aquela distinção clássica entre tributos diretos, que são aqueles sobre a renda e o patrimônio, e indiretos, que são aqueles sobre o consumo, ICMS e IPI. Porque esses sobre o consumo, em geral, eles são destacados no preço. Então, se diz que, nesses casos, eu tenho um contribuinte de direito, que é o vendedor, e um contribuinte de fato, que é aquele que suporta o ônus do tributo. A gente precisa melhorar um pouco essa definição.
todo tributo tem uma repercussão econômica, tá, nos preços. Ora, se a empresa ela paga imposto de renda, por óbvio que ela não vai pagar do próprio bolso, ela vai encarar isso como um custo e vai repassar isso no preço, embora isso não esteja destacado na nota fiscal. Então, repercussão econômica, todo tributo tem. Agora, tem determinados tributos que têm uma repercussão jurídica, ou seja, quando esse tributo, ele repercute especificamente, ele incide especificamente sobre uma relação jurídica entre dois sujeitos. Ou seja, o imposto de renda, ele não está numa relação jurídica entre dois sujeitos. Ele incide sobre a renda, sobre o acréscimo patrimonial do contribuinte. Agora, o ICMS, o IPI, eles incidem sobre uma operação mercantil, tá? Com um comprador e um vendedor. Então, esses tributos, ditos indiretos, eles têm uma repercussão jurídica, tá? Sobre os preços dos negócios jurídicos. Então, quando o artigo 166 está me falando de transferência do encargo financeiro, ele não fala de repercussão econômica, que é aquela que todo tributo tem. Ele fala de repercussão jurídica, ou seja, aquela repercussão sobre relações jurídicas específicas. Tá? Então, quando eu vou falar de artigo 166, eu vou falar que no ICMS, no IPI, tá? Nos tributos incidentes sobre operações de consumo, eu só faço a restituição, tá? Aquele que assumiu um encargo financeiro no sentido de encargo jurídico ou se ele tiver autorizado. Como é que a jurisprudência encara o artigo 166? Tá? O STJ entende, primeiro, que pelo artigo 166, só tem direito à repetição de indébito o contribuinte de direito, ou seja, aquele contribuinte que é efetivamente sujeito passivo da obrigação, tá? Que é o sujeito passivo legal. O contribuinte de fato, que é o contribuinte que suportou esse ônus jurídico, o comprador, ele, via de regra, não tem legitimidade ativa para pedir a repetição. E o contribuinte de direito, se quiser pedir a repetição, tem que demonstrar que não houve repasse do ônus econômico para o contribuinte ou se houve pedir a autorização do contribuinte. Na nossa opinião, e há inclusive precedentes da Corte Europeia de Justiça a respeito do tema, isso é uma prova diabólica, tá? Ou seja, uma prova praticamente impossível de ser produzida. Por isso que há jurisdições que rejeitam legislações com passing on defense, como o artigo 166 do Código Tributário, porque é muito difícil para a empresa demonstrar que ela suportou o ônus econômico do tributo ou de pedir autorização contribuinte a contribuinte. Por quê? Porque, a pretexto de evitar o enriquecimento ilícito da empresa, que o contribuinte pagou, o preço, tá? Enseja um enriquecimento ilícito do próprio Estado. Ou seja, um artigo como esse, 166, na prática diz, olha, se alguém for enriquecer ilicitamente, que seja o Estado e não a empresa. Então, há na jurisprudência internacional várias mitigações da passing on defense. E a jurisprudência no Brasil também vem fazendo isso, tá? Exemplo, nas relações jurídicas com serviços concedidos, por exemplo, água e energia elétrica. Nesses serviços concedidos, tá, como não há concorrência, como os preços via de regra são controlados, então não há estímulo econômico para que as empresas concessionárias, elas questionem a incidência de tributos sobre os serviços que prestam. Por quê? Porque não há concorrência. O preço que for dado é o preço que vai ser pago, tá? Então, nesses casos, sobretudo de energia e de água, o STJ tem relativizado o artigo 166 para admitir que o consumidor, que é contribuinte de fato, não de direito, seja legítimo para fazer a cobrança do seu indébito, tá? Nesses casos, o STJ reconhece a legitimidade do próprio consumidor. Então, não é raro que eu tenha ações de repetição, por exemplo, de ICMS pago ou de PIS/COFINS pago na fatura de energia elétrica, tá? Então, o que é que a gente pode resumir a respeito da passing on defense e do artigo 166 do Código Tributário? Primeiro, tá? O artigo 166 é uma questão de legitimidade ativa. Ele não discute se é cabível ou não a repetição, tá? Se um tributo foi pago indevidamente, cabe repetição nos termos do 165. O que o artigo 166 discute é quem é a pessoa legitimada a pedir, tá? Segundo, nos tributos ditos indiretos, tá, que são aqueles
que tem uma repercussão jurídica sobre determinados negócios jurídicos específicos, via de regra, tá, tem legitimidade ativa para cobrar o indébito o contribuinte de direito, que é aquele eleito pela norma tributária como sujeito passivo, tá, do tributo. O contribuinte, de fato, via de regra, não tem legitimidade ativa para exigir a repetição. Exceção ocorre nos serviços prestados por concessão, como água e energia elétrica, em que o consumidor, que é contribuinte de fato, é reconhecido pela jurisprudência como legitimado a requerer o indébito tributário. Tá? Por quê? Porque nesse tipo de serviço, como não há concorrência, não há estímulo econômico para que as empresas façam o questionamento tributário dos valores indevidamente cobrados. Meus caros e minhas caras, questão muito importante. O artigo 166, ele é específico para a repetição de indébito. Tá? Ele não se aplica a mandado de segurança, não se aplica a anulatória, não se aplica a declaratória. E isso já foi reconhecido, inclusive, na jurisprudência do STJ. Tá? Então, eu não posso alegar o 166, por exemplo, um mandado de segurança que está questionando a própria incidência tributária. A gente tem que ter noção também, meus caros e minhas caras, do prazo prescricional, artigo 168 do Código Tributário Nacional. Tá? O prazo prescricional para quê, professor? Para exigir a repetição do indébito. Como a repetição de indébito é uma ação condenatória, é uma pretensão que não submete à decadência, mas sim à prescrição. Tá? Prescrição contra o contribuinte. Qual é o prazo prescricional? O prazo de 5 anos, a partir do pagamento indevido. Por isso, quando eu entro com ação tributária, não raro, a gente fala na prática de cobrar os 5 anos para trás. Por que os 5 anos para trás? Porque esse é o prazo prescricional para a repetição de indébito tributário, lá no artigo 168 do Código Tributário Nacional. Meus caros e minhas caras, nós analisamos, nesta aula, 3 ações, uma declaratória, uma anulatória ou constitutiva negativa e uma condenatória, que é a repetição de indébito. Percebem? Ocorre que, na realidade prática da lida tributária do dia a dia, não raro eu vou ter que misturar essas ações. Não raro eu vou ter um tipo de incidência tributária que eu preciso anular um lançamento específico, declarar que aquela relação jurídica tributária não existe, ou seja, evitar que no futuro seja constituído um novo crédito tributário e, ao mesmo tempo, cobrar para trás 5 anos de pagamentos indevidos que eu tenha eventualmente feito. Então, não raro na lida tributária, eu vou ter que combinar as ações, combinar ou cumular o pedido declaratório, o pedido anulatório e o pedido condenatório, todos na mesma ação. Isso é possível, professor? Sim, é possível. Com qual fundamento, com quais cuidados? Artigo 327 do Código de Processo Civil, acumulação de pedidos. É lícita a acumulação em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. São requisitos de admissibilidade da acumulação que os pedidos sejam compatíveis entre si, ou seja, que eles não sejam contraditórios entre si. Eu posso fazer uma sucessão de pedidos que não são compatíveis. Eu peço A, se A não for atendido, eu quero B. Se B não for atendido, eu quero C. Tá? Mas aqui eu estou falando do caso de acumulação, eu quero todos ao mesmo tempo. E se eu quiser todos ao mesmo tempo, eles não podem ser incompatíveis entre si. Que o juízo seja competente para conhecer de todos esses pedidos. Tá? Que seja adequado para todos os pedidos o mesmo procedimento. Ressalto que a declaratória, a anulatória e a repetição de indébito, todas são ações que seguem o rito ordinário do Código de Processo Civil. Então, bastante comum que elas sejam acumuladas, tá? Porque elas seguem o mesmo rito. Tá? Mas aí na próxima aula a gente vai ver outras ações, por exemplo, a ação de consignação em pagamento, que tem um rito específico no Código de Processo Civil. Tá? Eu posso acumular, por exemplo, um pedido de consignação com os outros pedidos, anulatório, declaratório, de repetição? Posso. Parágrafo 2º do 327.
desde que eu utilize o procedimento comum, ou seja, eu abro mão do procedimento especial da consignação e adoto o procedimento comum do Código de Processo Civil. Meus caros e minhas caras, nesta aula nós vimos as 3 principais ações ordinárias sobre direito tributário e sobre o processo tributário. O manejo correto dessas ações é essencial para o tributarista, seja ele um juiz, seja ele da advocacia pública, seja ele da advocacia privada. É importante que nós saibamos os nomes dessas ações, tá? Mas nada impede que eu chame a ação de ação ordinária. O que vai definir a natureza da ação é o pedido que nela eu fizer ao final. Se for um pedido declaratório, se for um pedido anulatório, se for um pedido de repetição de débito, tá? Porque é esse pedido que vai definir o rito, é esse pedido que tem que ser compatível com os fundamentos que eu esgrimir na minha ação judicial e é esse pedido que vai determinar o tipo de tutela que vai ser apreciado e, ao final, decidido pelo magistrado, tá? Então, é o pedido que define. Por óbvio, quando eu falo isso, eu estou falando da aplicabilidade prática. Se, eventualmente, o colega ou a colega está vendo essa aula para prestar o exame da OAB, para realizar um concurso público, é importante não apenas que ele saiba quais são os pedidos corretos a ser feitos, mas que ele saiba nomear adequadamente cada uma dessas ações e para dar o fundamento jurídico correto a essas ações, conforme a gente pôde ver no decorrer da aula, tá? É preciso também compreender as peculiaridades do direito tributário que condicionam o processo tributário. O processo, ele é direito adjetivo, ou seja, é um direito que busca tutelar os direitos materiais ou substantivos, de maneira que o procedimento do direito processual tributário tem que ser adequado a que eu possa tutelar os direitos materiais tributários. Então, as ações tributárias, elas sempre vão ter alterações para garantir ampla defesa e o contraditório ao contribuinte. Lembrando também que nessas ações, como é a fazenda pública, ou seja, a personificação judiciária do Estado, esse Estado ele vai ter as suas prerrogativas processuais, prazo diferenciado para contestar, prazo diferenciado para recorrer, tá? Intimação pessoal, todos esses prazos, todas essas prerrogativas da Fazenda deverão ser observadas nessas ações de caráter ordinário próprias do direito tributário, tá? Na próxima aula, nós vamos analisar o mandado de segurança e vamos analisar a ação de consignação em pagamento. Ao contrário das ações que nós vimos hoje, essas outras ações, elas têm ritos específicos e elas têm serventias diferenciadas. Percebem? Então, feitas essas considerações, vamos agora testar o nosso conhecimento com algumas perguntas a respeito do tema de hoje. Primeira pergunta. A empresa XPTO Limitada foi notificada de lançamento de ICMS referente ao exercício de 2021. Se quiser questionar a validade do lançamento, ela poderá propor as seguintes ações, exceto, ou seja, qual é a ação que não é cabível, tá, para questionar esse lançamento? Ação anulatória de lançamento. Essa ação ela é cabível, porque ela visa justamente desconstituir o lançamento de ICMS que foi efetivado pela Fazenda Pública, tá? Segunda opção, mandado de segurança. A gente vai ver na próxima aula que o mandado de segurança ele é cabível tanto de maneira preventiva quanto repressiva, ou seja, como substitutivo da declaratória, quanto também como substitutivo da anulatória. Então, o mandado de segurança também é cabível para esse caso. Ação declaratória de inexistência de débito tributário. Essa já não é cabível. Por que não é cabível? Porque a ação declaratória visa substituir um estado de incerteza. A ação declaratória visa
antes do lançamento, dá certeza ao contribuinte da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica, artigo 19, inciso 1º do Código de Processo Civil. Então, o pedido declaratório, ele não é adequado para anular um lançamento. Para anular um lançamento, eu tenho que ter um pedido constitutivo negativo, que é justamente o pedido anulatório. Então, a questão correta, o item correto é o item C, ação declaratória de inexistência de débito tributário, que não é cabível para questionar esse lançamento. E, por último, a ação anulatória de débito tributário é uma ação anulatória de lançamento. Mesma coisa da letra A, tá? A D tem a mesma ação da A, com um nome diferente. E o pedido é constitutivo negativo, desconstitutivo ou anulatório. Então, a resposta correta, a letra C, ação declaratória de inexistência de débito tributário. Vamos ver mais uma pergunta. Na ação anulatória de débito fiscal ou anulatória de lançamento, o depósito integral do montante do tributo é, letra A, requisito para ajuizamento, letra B, requisito para concessão de liminar, letra C, pressuposto para recorrer de sentença de improcedência, letra D, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá? Meus caros e minhas caras, a gente analisou essa questão. O artigo 38 da Lei de Execução Fiscal prevê que o depósito integral ele é requisito para a propositura da ação. Só que a gente viu que esse artigo ele é inconstitucional, porque viola o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, que é a inafastabilidade do Poder Judiciário. Consta essa inconstitucionalidade, inclusive, na súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso condicionar o acesso à justiça ao depósito. Então, não é requisito. A letra A está incorreta, tá? É requisito para concessão da liminar, ou seja, da antecipação tutela? Não. A gente viu também que o depósito ele é uma alternativa à liminar. Se eu quero suspender a exigibilidade do crédito tributário, eu posso ou pedir uma tutela de urgência ou evidência, ou seja, liminar, ou posso pedir um depósito, tá? Então, o depósito não é requisito da liminar, ele é alternativa à liminar. Alternativa para liminar para qual finalidade? Tá? Para a finalidade de suspender o crédito tributário, de maneira que correta é a letra D, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É um pressuposto para recorrer da sentença de improcedência? Não, tá, pessoal? Não existe previsão disso, que o depósito é necessário para se recorrer. Inclusive porque o recurso, como ele é um prolongamento do direito de ação, não é? Então, eu exigir o depósito num caso desse também poderia violar o meu direito de ação. Então, letra correta, letra D, o depósito integral, ele é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previsão expressa também do Código Tributário Nacional, tá? Vamos para mais uma pergunta. Em fevereiro de 2023, o setor contábil da empresa ABCD Limitada identificou pagamentos indevidos de IRPJ e CSLL em fevereiro de 2020, decorrentes de declarações com valores equivocados. A medida judicial adequada para reaver os valores pagos a maior é, letra A, ação de repetição de indébito, letra B, mandado de segurança, letra C, ação anulatória de débito fiscal, letra D, nenhuma, visto que a pretensão está prescrita. Meus caros, minhas caras, vamos de trás para frente. Qual é o prazo prescricional para a repetição de indébito? 5 anos. Se o pagamento é de fevereiro de 20 e isso foi identificado em fevereiro de 23, eu só tenho 3 anos. Então, não houve prescrição da pretensão. Pretensão de quê? De repetição de indébito. Então, já dei a pista que é o correto, é a letra A. A opção correta para eu ter a repetição do débito tributário, o pagamento, a devolução do pagamento indevido, é justamente a repetição de débito. O mandado de segurança, como a gente vai ver na próxima aula, ele não serve como substitutivo de ação de cobrança, ele não serve para cobrar valores passados, então ele não cabe. E a ação anulatória também não cabe, porque o que eu quero não é anular um lançamento, tá? O que eu quero é receber um valor que eu paguei indevidamente. Diga-se de passagem, o ICMS ele é declarado e pago pelo próprio contribuinte, independente de qualquer ação do fisco, então, a rigor, nem lançamento há para que se peça a anulação, tá? Então, letra correta, letra A, ação de repetição de indébito.
Nesta aula, nós vimos as 3 primeiras ações anti-exacionais, que são as ações do contribuinte. A ação declaratória, de inexistência de débito tributário, cabível antes do lançamento, a ação anulatória, depois do lançamento, tá? E a ação de repetição de débito para cobrar valores indevidamente pagos. Na próxima aula, nós veremos a ação de consignação em pagamento e o mandado de segurança, tá? Nos vemos aqui na próxima aula, na TV Justiça e no Saber Direito. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.